Bom, esta é uma história verdadeira que se passou comigo em Marrocos, numa viagem que eu fiz de moto ao deserto de Marrocos. Eu tinha acabado de chegar ao deserto, acampei num acampamento que havia lá preparado para receber alguns turistas, mesmo na orla do deserto, e deixei-me ficar por lá uns 2 ou 3 dias a descansar, a ler, a arranjar a moto, a limpar as coisas. Conheci algumas pessoas por lá, havia poucos turistas nesta altura do ano, conheci sobretudo guias berberes que se ofereciam para me mostrar vários sítios, pequenas aldeias, pequenos povoados ali nas redondezas. Num dos dias decidi que queria ir andar um pouco mais longe, andar um pouco mais no deserto e visitar uma cidade, uma pequena vila, a uns 100 km do sítio onde eu estava acampado, e resolvi pedir a um dos guias se ele me levava até lá, porque andar no deserto de moto ou de carro não é fácil, os trilhos não se veem bem, há bastantes bifurcações, e eu não tinha bússola nem GPS na altura, eu fui assim à aventura sem nada, e tinha medo de me perder, de me desorientar um pouco, de me desviar um pouco do caminho e depois não encontrar o caminho de volta. Então resolvi pedir ajuda a um guia, perguntei-lhe quanto é que ele levava. Eu tinha muito pouco dinheiro na altura, levei pouco mais do que para a gasolina e alimentação, e passagens de ferry. E o que ele me pediu eu não lhe podia dar. Entretanto tentei negociar outras coisas, uma roupa que tinha, uma camisola, umas luvas de moto a mais que eu tinha, luvas de inverno, mas se deve imaginar, não seriam coisas úteis para um marroquino a viver no deserto. Então acabamos por não chegar a nenhum acordo, e nessa noite eu fui dormir, e ele também. Decidi-me a partir na manhã seguinte sozinho e um pouco à aventura, sabia mais ou menos para onde era essa cidade, essa vila, ia apontar a moto nessa direção, ia sempre em frente e fosse o que Deus quisesse, e iria lá chegar. Na manhã seguinte encontrei-me com o guia ao pequeno almoço. Ele voltou a tentar convencer-me a ir comigo, a pagar-lhe o que ele me pedia. Eu voltei a dizer que não podia, que não tinha dinheiro. Ele voltou a recusar a camisola e as luvas da moto, as luvas de inverno, e deixamos-nos ficar assim alguns minutos calados até que ele resolveu contar esta pequena história. Que se eu partisse para o deserto na moto, que era bem provável que encontrasse no caminho uma porta de madeira, no meio do deserto, só uma porta, sem nada, sem parede, sem estrutura nenhuma à volta, apenas uma porta, um caixilho de madeira com tábuas pregadas umas às outras, e que essa porta tinha algo de especial. Era uma porta que, se eu andasse à volta dela, não via nada especial. Via somente o caixilho, lá está, de madeira, de um lado e do outro. Mas que se eu atravessasse essa porta, iria ter a outro lugar. Ia ter a um lugar exatamente onde eu não devia estar. Disse-me eu. Se eu atravessasse aquela porta, iria dar exatamente aonde não devia estar. Eu na altura não acreditei, não liguei muito a isso. Pareceu-me mais uma estratégia para me convencer a contratá-lo do que outra coisa qualquer, para me assustar. Eu não liguei, não falei mais com ele e pronto. Acabei o pequeno almoço, pus as coisas na moto e segui viagem. Andei alguns quilómetros, não muitos, depois do acampamento, e de facto vi lá essa porta. Aliás, era impossível eu não a ver, porque o único trilho que saía do acampamento, na tal bifurcação que depois seguia para a esquerda, para dentro do deserto, e seguindo sempre naquela direção, chegaria ao meu destino. Portanto, eu virando à esquerda nessa bifurcação, eu seguramente ia ver essa porta. Devia estar a uns 15, 20 km, não havia mais nenhum sítio para me desviar. Portanto, ele sabia que eu iria passar por essa porta. E era de facto uma porta que estava fixada no chão, a terra de cascalho, assim, ligeiramente ao lado da estrada, e era realmente uma porta de madeira, umas traves velhas, pregadas, do tamanho normal de uma porta, 2 metros e pouco, julgo eu, portanto uma porta normal. Eu parei a moto ao lado
Andei um pouco à volta achei piada, eu andei um pouco à volta da porta, olhei para um lado, olhei para o outro, e por um momento hesitei e pensei se não seria realmente verdade aquela fantástica e estranha história que ele me contou. Julgo que na verdade nunca acreditei, mas achei piada estar a duvidar de mim próprio, da minha sanidade mental, e acreditar numa coisa daquelas, como se atravessasse a porta fosse ter a outro lugar, não é? Um lugar exatamente onde eu não deveria estar. E devo ter estado nisso não mais do que 2 minutos à volta da porta, e resolvi encher o peito de ar e atravessar a porta. Atravessei a porta e, como devem imaginar, não aconteceu nada. Fui ter ao outro lado da porta, mais nada. Depois pus o capacete, montei na moto e lá fui. Cheguei ao sítio onde queria, visitei. Ao fim do dia voltei para trás, passei outra vez pela porta, desta vez não parei a moto, e voltei para o acampamento. Não fui muito bem recebido pelo guia nem pelos restantes guias. Eles não devem ter achado muita piada eu não ter contratado um deles, para que eles vivem daquilo e precisam daquilo, e eu estava em época baixa, havia pouco movimento, poucos turistas. Não devem ter achado piada eu não ter contratado os serviços de um deles. As coisas esfriaram um pouco. Mas a verdade é que depois, na viagem de volta, eu pensei um pouco nisto e pensei o que é que quereria dizer aquilo, o que é que ele quis dizer com aquilo, porque atravessando aquela porta iria estar exatamente aonde não devia estar. Esta é a minha história.